Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, eu estou gravando esta videoaula para ajudá-los um pouco mais na questão da produção das resenhas crítica e temática, principalmente a temática, onde nós vamos conversar nesse vídeo sobre retextualização e paráfrase. O que é isso, professora? Vocês devem estar se perguntando. É justamente o que vocês estão fazendo na resenha temática, principalmente, que é redizer o texto, certo? O máximo possível com as próprias palavras. E nesse vídeo eu quero trazer então algumas estratégias de como vocês podem estar fazendo essa reconstrução do texto que vocês leram dos artigos em um novo texto que é a resenha temática, redizendo ao máximo com as próprias palavras, tá bom? Espero então que esse vídeo ajude. Vamos lá. E afinal, o que mesmo retextualização? Vejam bem, a retextualização, de acordo com Marcuski, é a refacção ou a reescrita de um texto para outro. Então, vocês retextualizaram quando produziram um resumo, vocês alguns já fizeram a resenha crítica, fizeram, ou seja, também uma retextualização ao transformar uma obra em uma resenha, refazendo em um outro texto, certo? E estão também retextualizando agora na resenha temática. Porque a retextualização, como destaca a Maria Matêncio, envolve a produção de um novo texto a partir de um ou mais textos base. É justamente o que vocês estão fazendo nessa produção mais final da resenha temática, a partir de um ou dois artigos, aliás, a partir de 2 artigos pelo menos, não foi que eu pedi, vocês estão construindo um texto sobre um tema social sobre o qual vocês estão se aprofundando. Nós precisamos ter todo um cuidado para fazer menção a esses autores dos artigos e para dizer ao máximo possível com as nossas palavras, certo? Condensando as ideias e fazendo menção a esses autores, para não se transformar em plágio, colocando algo que é do autor como se fosse meu, sem fazer menção a ele. Então tem que ter muito cuidado, tá, gente, com isso. Então vamos ver algumas estratégias neste sentido, ainda explorando um pouco mais sobre retextualização. Eu acho interessante essa observação que o Marcuski faz, porque às vezes assim, parece algo de outro mundo, mas como ele diz, embora não sejam ações automáticas, não são automáticas porque requer que a gente pense, que a gente reflita conscientemente sobre que palavras vamos utilizar, como nós vamos redizer, mas fazem parte das nossas rotinas. A gente lida o tempo todo praticamente com retextualização. Eu estou, por exemplo, agora, de certo modo, retextualizando as leituras que eu fiz em cima desses autores, em forma de uma aula, explicando para vocês, em forma expositiva. E a gente retextualiza quando a gente, por exemplo, conta para alguém o que foi que aconteceu na aula. Nós retextualizamos o tempo todo, certo? Sempre que você reconta algo que você viu, que você leu, você está, de certo modo, retextualizando. Mas na escrita acadêmica, isso vai requerer um pouco mais de compreensão dessa retextualização, mais clareza. Até que ponto eu retextualizei? Será que está bom dentro desse novo texto que está sendo requerido de mim? Então, certo? Elas não são naturais, não são automáticas, como salienta Marcuski, embora façam parte da nossa rotina. E para a gente ter uma ideia, olha só, várias leituras você transforma num artigo, isso é retextualização. No artigo que você produz, você retextualiza ali dentro também, construindo um pequeno resumo, uma charge ou charge, enfim, que você lê, você pode fazer um artigo científico ou uma redação, que é bem mais comum, um professor solicitar uma dissertação de um filme, você transforma aí geralmente em resenha crítica, o professor pede uma resenha crítica. Então, percebam quanto que faz parte da nossa vida, inclusive acadêmica, o ato de retextualizar, de transformar um texto em outro, de redizer aquele texto em um novo texto, certo? Aquelas ideias. E, nesse sentido, retextualizar é também parafrasear, que é justamente expressar a ideia de alguém com uma construção e um vocabulário próprio, meu, certo? O autor falou ali nas palavras deles, mas eu preciso redizer, retransmitir isso com as minhas palavras, a partir de para quem que eu estou redizendo, se é para o meu colega, se para onde esse texto vai circular.
para outros acadêmicos? É somente para o meu professor? O que será que ele espera de mim nessa produção? Então, nós retextualizamos, parafraseamos, redizemos as ideias, considerando todo o contexto em que nós estamos produzindo esse novo texto, a partir desses outros líderes, certo? E aí, parafrasear e retextualizar são, portanto, atividades conscientes que seguem os mais variados tipos de estratégias, justamente as que eu quero compartilhar agora com vocês. Pelo menos 5 aí, olha, que esses autores destacam. A primeira estratégia, que é a compreensão, a gente precisa, antes de tudo, compreender o que o autor disse. A segunda, você compreendeu, agora eu preciso redizer. Como é que eu posso redizer isso? Você pode substituir palavras, adequar palavras ao seu contexto, ao destinatário, para quem você está retextualizando, reordenar palavras, fazer acréscimo de algumas informações. Não é todo o texto que permite isso, mas muitos permitem, certo? O resumo não permite, mas a resenha crítica, a resenha temática permite você trazer explicações a mais e condensar o texto, reduzir, que é o que a gente faz muito no resumo. Vamos então ver alguns exemplos dessas estratégias, tá bem? A primeira é de compreensão, só para enfatizar, é muito importante a gente buscar responder para nós mesmos quando a gente lê aí um texto ou um parágrafo que você quer dizer. O que o autor disse aqui? É uma pergunta, busque responder essa pergunta. Assistir uma reportagem. Do que tratou essa reportagem? O que foi mesmo que o repórter falou? Você leu um artigo, certo? Ou um editorial. O que o editor está defendendo? Enfim, você precisa buscar responder para si mesmo o que você compreendeu daquele texto, certo? E aí eu trago aqui uma frase bacana de Rubem Alves, um escritor bastante conhecido, que diz o seguinte: mas na profissão, além de amar, tem de saber, e o saber leva tempo para crescer. Olha que interessante, o que ele está dizendo aqui? Basta a gente ser apaixonado pela profissão? Não, é o que ele está dizendo, não basta, você tem que dominar aquela área, você tem que ser competente, você tem que saber, demonstrar que sabe, certo? Que conhece, sabe fazer, então requer muito mais do que simplesmente você amar. E essa construção, esse saber, ele leva tempo, não é de uma hora para outra, certo? Às vezes a paixão surge de uma hora para outra, não é? Inclusive, me descobri nesse curso, eu me apaixonei por esse curso. Eu lembro que eu me apaixonei pelo curso que eu fiz, que foi em letras, no primeiro semestre. Eu não entrei apaixonada, mas me apaixonei no primeiro semestre por ele assim. Então, mas o saber, a competência leva muito tempo para ser construído e começa ali, e até antes, como você vem se preparando. E aqui tem umas propostas de paráfrase. Como é que a gente pode redizer esse nosso entendimento na escrita, no texto acadêmico? É preciso fazer menção a esse autor, porque senão a ideia vai ser um plágio, certo? Então, fazendo menção ao autor, olha, eu posso usar inclusive conectivos de conformidade, como de acordo com. Então, de acordo com Rubem Alves, e eu trago o nome do autor. Na profissão, não basta amar, é preciso ter conhecimento, e este leva tempo. Tá? Outra expressão também de conformidade, segundo, tem o para, conforme, consoante Rubem Alves, aqui está segundo Rubem Alves, mas poderia ser também para Rubem Alves, ou então como afirma Rubem Alves, aí o como, aí seria um como de conformidade, não de comparação, não de, certo? Seria um como de conformidade. Então, no caso, a gente utilizou segundo Rubem Alves. Na profissão, é preciso ter não só amor, mas conhecimento, e adquiri-lo leva tempo. Observem que nós estamos fazendo o esforço de redizer todas as ideias centrais, as palavrinhas, tem palavras-chave, inclusive, que é difícil mudar, certo? Vamos relembrar lá, olha, que é na profissão, esse é o contexto que ele está tratando. Ele diz, não basta amar, esse amar aí é uma palavrinha-chave, tem que saber, saber é outra palavra-chave, e o tempo que esse saber requer. Então, temos pelo menos aí 4 palavrinhas-chave. E o crescer que é o fruto de tudo isso. Então, 5, né, com essa. E aí nós percebemos aqui, olha, uma outra forma de redizer. E aqui eu estou já buscando um termo bem sinônimo, olha, atividade profissional. Para não falar profissão, então, a atividade profissional. Afirma Rubem Alves, eu preciso fazer menção a ele. Aí eu abro uma vírgula para
para colocar essa ideia entre o sujeito, que é dessa frase, que é atividade profissional. O que que tem a atividade profissional? Requer o quê? E aí eu trago um outro destaque. Além de amor, vem a resposta principal: conhecimento. Requer conhecimento que precisa de tempo para ser construído, certo? Então, percebam que nós estamos conservando praticamente todas as ideias da frase do autor, né, do pensamento dele, mas redizendo ao máximo possível, fazendo adequações e fazendo menção a esse autor, que é muito importante, tá, gente? Para que essa ideia não seja um plágio, exatamente, não cometa crime de plágio, copiar algo sem fazer a devida menção, tá bom? Temos que ter muito cuidado com isso. E nós utilizamos aí diversas estratégias de negação, certo? Lá ele diz que além de saber, além de amar, tem de saber. Então a gente utilizou aqui não basta amar, ou seja, não basta amar. É preciso ter conhecimento. A mesma coisa, é preciso ter não só amor, mas conhecimento. Depois, requer, além de amor, conhecimento. Eu preferi utilizar aqui o termo conhecimento no lugar de saber. Foi o termo sinônimo que eu busquei, ok? Mas poderia ser competência, enfim, mas aí requer uma discussão maior. Mas é isso, é você dizer o que você compreendeu do pensamento do autor, ao máximo possível com outras palavras, mas redizendo a mesma ideia. É esse o esforço que nós precisamos fazer nas nossas retextualizações, certo? E um recurso muito utilizado é substituirmos o máximo possível os termos por outros, adequarmos palavras. Então, tem aqui uma frasezinha de um artigo foi um ensaio científico e depois se tornou um artigo de opinião, uma parte dele, que eu até partilhei com vocês no slide do resumo. Os meios de comunicação social constituem paradoxalmente meios de elite de massas. E aí, então, o autor está dizendo o que aqui? Chama a atenção esse paradoxal, certo? A gente já explorou bem lá. Esse paradoxo ele vem salientar bem realmente o paradoxo, a contradição, né, de algo que geralmente o que é acessível à elite não é acessível às massas, nem tudo. E ele diz que salienta isso de maneira assim surpreendente, contraditória, paradoxal. Os meios de comunicação são acessíveis à elite e às massas. Então, eu estou aqui, olha, expressando o entendimento, eu preciso registrar isso, certo? E considerando principalmente o todo do texto, onde, inclusive, lá na leitura nós percebemos, quem assistiu aquele PowerPoint do resumo, que esse acesso ele não é igual para todos. Na verdade, de acordo com o autor, a elite controla os meios de comunicação e as massas são atingidas. Então, a gente utiliza assim, um termo acessível, mas que precisa ser mais explorado dentro do texto. Então, olha como poderia ficar. Segundo José Marques de Mello, ou segundo Mello, abre parênteses, 2015, poderíamos colocar assim também, é a forma mais comum. Os meios de comunicação social estão acessíveis ou são acessíveis, acho que fica melhor, apesar da contradição, à elite e às massas. Ou alcançam a elite e as massas, ou fazem parte das elites e das massas. Entende? É pensarmos as muitas formas de redizer essa mesma ideia, sem fugir do que o autor está dizendo, principalmente quando se trata de fazer um resumo, viu, gente? No momento que você está resumindo as ideias do autor, precisa ser fiel ao que ele disse, para não colocar palavras na boca do autor também. E aí depois, né, tem que ter cuidado. Então, uma outra estratégia que nós podemos utilizar é a reordenação. Vimos ali a substituição, agora o que é reordenar? Eu mudar a posição das informações. O que estava na frente posso colocar um pouquinho mais depois, mas tem que sempre analisar o sentido, ver se não vai mudar muito. Não é pegar fazer qualquer mudança. Tem que fazer uma mudança que conserve o sentido do que está sendo colocado. Então, sem condições mínimas de existência, olha, aqui é uma ideia, certo? Inclusive, a vírgula vem destacar isso. Mas não é a ideia exatamente principal, mas está sendo enfatizada dentro desse contexto. Os cidadãos não conseguem participar conscientemente do contexto político. A sobrevivência e as necessidades básicas vêm antes de tudo. Então, olha só, o que eu estou chamando a atenção aqui é o Luiz Flávio Gomes, no texto Democracia e Participação Política.
publicado em 2015, disponível nesse site aí, do professor Jus Brasil aqui. Então, para que os cidadãos participem de maneira satisfatória, não é, da vida política, votem, inclusive conscientemente, inclusive não vendam seu voto, é preciso que haja condições mínimas de existência. É o que ele tá dizendo, tá, gente? Requer que eles tenham uma qualidade de vida, tenham uma condição satisfatória de vida, podemos dizer assim. Então, como podemos parafrasear isso? Conforme argumenta Luiz Flávio Gomes, ele está trazendo um argumento, de certo modo, não é? Quando ele diz aqui, olha, a sobrevivência e as necessidades básicas vêm antes de tudo, certo? Nós precisamos ter o que comer, estar bem, ter o que vestir, para poder conseguir, segundo o autor, fazer as outras coisas. E realmente, então, como podemos redizer? Conforme argumenta Luiz Flávio Gomes, ou poderia ser apenas Gomes, entre parênteses, vírgula 2015, fecha parênteses, tá? Então, mas aqui ficou assim, conforme argumenta Luiz Flávio Gomes, a participação consciente, olha, nós fizemos uma pequena mudança, pegamos aquela ideia lá, olha, que estava quase que no final da frase, a participação consciente dos cidadãos tem que fazer sentido, viu, gente? Tem que, então, participar conscientemente, transformamos essa expressão, participar, que era o verbo, em substantivo, olha, a participação, ele foi substantivado, e o advérbio conscientemente foi o que, gente? Transformado em adjetivo, certo? O adjetivo acompanha o substantivo, modificando. Então, a participação consciente dos cidadãos no cotidiano político requer condições mínimas de existência. Aí e vem o argumento, pois a satisfação das necessidades, aí nós utilizamos uma outra expressão, certo? É que ele coloca a sobrevivência e necessidades vem de tudo, então a gente coloca assim, a satisfação das necessidades básicas vem antes de tudo na sobrevivência. Essa é a frase dele. Então percebam que nós reordenamos, mas não só reordenamos, percebam que a gente pode lançar mão de várias estratégias ao mesmo tempo. Nós fizemos uma adequação das palavras, até modificamos a sua estrutura, acrescentamos uma palavrinha ali, substituímos palavras, certo? Então, são muitas as estratégias que a gente pode lançar mão. Uma delas, inclusive, é acrescentar. Aqui tem um trechinho de um artigo que tratava da lei das terras nos Estados Unidos, no período da escravidão, onde se diz o seguinte nesse trecho, olha, a lei da terra proibia os escravos de pedirem remuneração aos seus senhores, mesmo sofrendo com os crimes mais hediondos. E aí nós temos aqui, mesmo sendo torturados, se está destrinchando, vocês vão perceber a ideia de crimes mais hediondos. Olha, mesmo sendo torturados, maltratados, insultados, espancados, os escravos, de acordo com a lei da terra, vigente nos Estados Unidos naquela época, não podiam pedir nenhum tipo de indenização, certo? Então, nós lançamos mão de várias estratégias aqui, sendo que a principal que se quer destacar, nós temos de certo modo, um acréscimo, um destrinchamento do termo crimes hediondos. Mudamos mudamos um pouco a posição, certo? Os escravos, de acordo com a lei. E aí, vigente nos Estados Unidos, acrescentamos uma informação que nós tínhamos conhecimento do contexto dessa lei, certo? E assim a gente foi fazendo várias... Olha como ficou diferente. Então, percebam que é buscar termos sinônimos, é acrescentar algumas ideias para ficar melhor compreensível dentro do contexto do texto, tá? Mudar a posição das palavras, tudo isso são estratégias. E aí vem também uma das principais, que é condensar, reduzir. Temos esse exemplo, as obras mais significativas no campo da economia foram redigidas por especialistas de outras áreas. Adam Smith, por exemplo, tido como o pai da economia, era um professor de filosofia moral. O autor aqui é desconhecido. Então, o autor afirma que as obras mais importantes da economia, nós mudamos aqui, significativas por importantes, tá bom? Mantém-se obras, palavra-chave, da economia, palavra-chave, são feitas, em vez de foram redigidas, são feitas ou são produzidas, também poderia ser,
por especialistas de outras áreas. E aí nós reduzimos a segunda parte, todo aquele segundo período, o que exemplifica com Adam Smith, ponto. Tá? Então, o Adam Smith é a forma como ele... É o exemplo que ele cita. Então, ele exemplifica. A gente, inclusive, faz essa redução apontando o ato verbal, ou seja, o ato que o autor realiza através da palavra. Lembrando que a gente realiza diversas ações através da palavra. Nós pedimos, ordenamos, explicamos. E precisamos estar atento no texto também que ações o autor está realizando no decorrer daquela produção. Que momento ele afirma algo ou nega, ele exemplifica. Então é interessante fazer essa explicitação dos atos verbais. Você demonstra, está percebendo inclusive as intenções do autor com cada informação que ele está trazendo. Então é importante a gente fazer essa leitura bem analítica mesmo. Esses textos, a retextualização e a paráfrase, embora façam parte do nosso cotidiano, elas requerem muito consciência do que se está dizendo, qual foi a intenção do autor, como que eu posso redizer isso, certo? Não são processos automáticos assim. Às vezes, algumas são tão simples, mas outros não, requerem um pouco mais de trabalho. Aqui eu trouxe um trecho que foi trabalhado também naquele slide do nosso PowerPoint sobre resumo, onde ele fala do acesso direto e indireto aos meios de comunicação. Lembram lá? Evidentemente, o acesso direto aos meios de comunicação está relacionado com o fenômeno da capacidade aquisitiva ou da distribuição do produto social, pois a compra dos exemplares de jornais e revistas, de um ingresso de cinema ou a posse de aparelhos receptores de rádio e TV implica um dispêndio financeiro que nem sempre está ao alcance de todos os cidadãos. Lembram lá, gente? Mas indiretamente toda a sociedade está ao alcance dos meios de comunicação, barará. Ele continua. Então, como a gente pode redizer isso? Meu autor é José Marques de Mello. Olha só, há duas formas de acesso aos meios de comunicação, é o que o autor está dizendo. A direta, que se dá através do poder aquisitivo, da circulação do produto, e a indireta, através dos meios informais. Contudo, Mello salienta que faz menção ao autor indiretamente que todos são alcançados pelos meios de comunicação, certo? E eu poderia também colocar, de acordo com Mello, lá desde o início, mas dentro do texto já fazia essa menção. E aqui também, uma outra forma de dizer, o acesso aos meios de comunicação pode ser de forma direta e indireta, mas é indiretamente que todos são alcançados por eles, para evitar repetição. E aí, Mello, 1977, colocar entre parênteses o nome do autor, é uma outra forma da gente fazer menção à autoria devida, certo, gente? Quem escreveu aquela ideia, quem é o autor daquela ideia. Então, percebam que é possível lançar mão de várias estratégias aí. E o primeiro de tudo requer a nossa compreensão. O que o autor disse aqui? Busque responder para você mesmo. E até anote e leia o que você notou. Faz sentido? Está realmente traduzindo a ideia do autor? Beleza, você já está, inclusive, parafraseando, já está retextualizando, colocando sua compreensão o máximo possível. E se tiver muito igual ao que o autor disse, lança mão dessas outras estratégias. Substitui termos que não sejam palavras-chave de preferência, certo? Porque alguns termos são chaves, eles não devem ser substituídos, mas veja termos sinônimos na medida do possível. Reordene as informações, se não é possível modificar muito por substituir, reordene, mantendo sentido, coerência, certo? Coesão, ou acrescente algum termo explicativo do contexto ali, para ficar mais claro aquilo que o autor disse. E condense, sintetize ao máximo em algumas situações, vai requerer muito isso, principalmente no resumo, no momento que você está resumindo, certo? Então, gente, eu espero assim, ajudar vocês com mais essa videoaula, tá bom? Tudo de bom para vocês. E aí a gente tem, só relembrando, enfatizando aí a retextualização, esse ato de redizer o texto transformando em outro, implica compreender o dito, o que foi dito, certo? Considerar a relação entre os gêneros textuais envolvidos. Eu li um romance e agora eu tenho que transformar numa resenha crítica. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que trazer esse conteúdo, mas como é que eu faço isso dentro da estrutura da resenha crítica? Isso também me ajuda a retextualizar, a parafrasear. E aí eu preciso dominar também as estratégias de produção textual, de paráfrase, como essas, por exemplo, que eu citei para vocês, tá bom? Então, assim, espero que vocês tenham muito sucesso nas próximas produções, inclusive mais ainda do que nesta, que estão realizando, tá bem?
aqui os autores, inclusive essa primeira obra está na biblioteca, eu indiquei inclusive para vocês também na nossa sala virtual. Busquem acessar, gente, vale muito a pena, tá? Vamos aproveitar. Então, muito obrigada pela atenção. Boa produção textual.